Olá, boa noite para quem vai ouvir agora de noite, boa tarde, bom dia, enfim, a hora que você for ouvir. Eu sou Lívia Antônio e estou aqui lendo o livro A Biologia da Crença, o Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres, de Bruce Lipton. Começando a semana, então, vamos ler a parte que começa com as origens da vida. Células inteligentes se tornam cada vez mais inteligentes. Não deveria ser uma surpresa para nós o fato de as células serem tão inteligentes. Os organismos unicelulares foram a primeira forma de vida deste planeta. Somente 600 milhões de anos mais tarde, de acordo com análises, é que os fósseis surgiram na Terra. Ou seja, durante 2,75 bilhões de anos da história da Terra, os únicos habitantes vivos foram os organismos unicelulares, como bactérias, algas e protozoários, semelhantes a amebas. Então, há 750 milhões de anos, esses organismos descobriram como evoluir e se tornar ainda mais inteligentes. Surgiram os primeiros organismos multicelulares, plantas e animais. No início eram apenas comunidades esparsas ou colônias, entre aspas, de organismos unicelulares constituídas de centenas de células. Mas as vantagens evolucionárias de viver em comunidade fizeram com que em pouco tempo as colônias se transformassem em organizações de milhões, bilhões ou mesmo trilhões de células individuais interagindo entre si. Embora cada célula tenha dimensões microscópicas, o tamanho dessas comunidades pode variar de algo minúsculo, mas visível, a uma estrutura monolítica. Os biólogos classificam essas comunidades de acordo com sua estrutura observada pelo olho humano. Embora pareçam ser entidades únicas, entre parênteses, como um rato, um cão ou um ser humano, são, na verdade, associações organizadas de milhões e trilhões de células. A exigência evolucionária de que fossem criadas mais comunidades celulares é meramente um reflexo da imperiosa necessidade biológica da sobrevivência. Quanto mais consciência um organismo tem do ambiente que o cerca, melhores são suas condições e chances de sobreviver. Quando as células se agrupam, aumentam exponencialmente sua consciência do meio ambiente. Assim, se para cada uma delas dermos um valor X, toda colônia de organismo terá uma consciência potencial de pelo menos X vezes o número de células que a compõem. Para sobreviver em densidade tão alta, as células tiveram de criar ambientes estruturais próprios. Essas sofisticadas comunidades subdividem sua carga de trabalho com mais precisão e eficácia que nossas maiores empresas e corporações mundiais. O método mais eficiente ainda é ter indivíduos especializados para cada tarefa. No desenvolvimento dos animais e das plantas, as células adquirem as funções específicas ainda na fase embrionária. O processo de especialização citológica permite que se desenvolvam determinados tecidos e órgãos do corpo. Com o passar do tempo, esse padrão de diferenciação, entre aspas, como da distribuição da carga de trabalho entre os membros da comunidade, por exemplo, passa a fazer parte dos genes de cada célula da comunidade, aumentando a eficiência do organismo e sua habilidade de sobreviver. Em organismos maiores, apenas uma pequena porcentagem das células é responsável pela leitura e resposta aos estímulos do ambiente. Esse papel é desenvolvido por grupos de células especializadas que formam os tecidos e órgãos do sistema nervoso. A função do sistema nervoso é captar as informações do ambiente e coordenar o comportamento de todas as outras células em sua vasta comunidade. A divisão de trabalho entre as células oferece ainda outra vantagem quando se trata de sobrevivência: reduz sua longevidade.
Um indivíduo consome menos que 2. Se compararmos, por exemplo, o custo da construção de apartamentos de 2 dormitórios ao de apartamento de apenas 1 dormitório, haverá uma grande diferença, especialmente quando se trata de condomínios grandes de 100 unidades. Para sobreviver, as células consomem certa quantidade de energia. Portanto, quanto menos for gasto, maiores serão as chances de sobrevivência do grupo e melhor será a sua qualidade de vida. Henry Ford analisou as vantagens técnicas do esforço conjunto e as utilizou para criar o conceito de linha de montagem para a fabricação de carros. Antes de Ford, uma equipe de funcionários levava de 1 a 2 semanas para produzir um único automóvel. Ele organizou sua fábrica de modo que cada funcionário fosse responsável por uma tarefa específica. Posicionou todos em fila na esteira de produção e foi passando as peças de um especialista para o outro. O conceito de especialização de tarefas se mostrou tão eficaz que a indústria de Ford conseguiu produzir um automóvel em apenas 90 minutos. Mas, infelizmente, entre aspas, nos esquecemos desse conceito de cooperação tão necessário para a evolução, quando Charles Darwin propôs uma teoria radicalmente diferente sobre o surgimento da vida. Há 150 anos ele chegou à conclusão de que os organismos vivem em uma perpétua, entre aspas, luta pela sobrevivência. Para Darwin, luta e violência são partes naturais da natureza animal, entre parênteses, humana, e também a força básica, entre aspas, do desenvolvimento evolucionário. No capítulo final de A Origem das Espécies, por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, Darwin descreve aquilo que chama de, entre aspas, inevitável luta pela sobrevivência e enfatiza que a evolução se dá pela, entre aspas, guerra da natureza, da escassez à morte. Portanto, a partir dessa teoria, a evolução se dá de maneira aleatória. E temos um mundo cheio de pequenas batalhas sangrentas e sem sentido, em nome da sobrevivência ou, segundo a descrição poeta de Tennyson, aspas, nas mandíbulas da morte. A evolução sem as mandíbulas da morte. Embora Darwin tenha sido o mais famoso dos evolucionistas, o primeiro cientista a estabelecer a evolução como um fato foi o grande biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, 1809. Até mesmo Ernest Mayr, o arquiteto do neodarwinismo, uma versão moderna da teoria de Darwin que incorpora a genética molecular do século XX, entre parênteses, concorda que Lamarck foi, de fato, o pioneiro na área. Em seu clássico de 1970, Evolution and the Diversity of Life, Mayr, 1976, página 227, A Evolução e a Diversidade da Vida, ele declara, aspas, a mim parece que Lamarck tem um bom motivo para ser denominado fundador da teoria da evolução, e assim é chamado por diversos historiadores franceses. Ele foi, de fato, o primeiro autor a dedicar um livro inteiro à apresentação de uma teoria de evolução orgânica, e foi o primeiro a apresentar todo o sistema de animais como produto da evolução. Fecha aspas. Lamarck não apenas apresentou sua teoria 50 anos antes de Darwin, como ofereceu uma explicação menos drástica para os mecanismos da evolução. Por que será que o Darwin ficou mais conhecido que o Lamarck? Pergunta que não quer calar. Sua teoria diz que a evolução está baseada em uma interação cooperativa entre os organismos e seu meio ambiente, que lhes permite sobreviver e evoluir em um mundo dinâmico. Afirmava que os organismos passam por adaptações necessárias à sua sobrevivência em um ambiente que se modifica constantemente. O mais interessante é que a hipótese de Lamarck sobre os mecanismos da evolução se ajusta muito bem
a explicação dos biólogos modernos sobre como o sistema imunológico se adapta ao meio ambiente, da mesma maneira que descrevi acima. A teoria de Lamarck foi duramente criticada pela Igreja. O conceito de que os seres humanos evoluíram a partir de formas de vida mais primitivas foi considerado heresia. Daí a explicação. Lamarck também não recebeu o apoio de seus colegas cientistas. Como eram todos criacionistas, ridicularizaram suas ideias. Um biólogo de desenvolvimento alemão, August Weisheim, foi ainda mais longe quando fez testes para provar que, ao contrário do que Lamarck dizia, os organismos não transmitem traços ou aprendizados sobre sua sobrevivência adquiridos em sua interação com o ambiente. Que absurdo. Em uma de suas experiências, cortou a cauda de um casal de ratos e os colocou juntos para que procriassem. Dizia que se a teoria de Lamarck estivesse correta, os pais transmitiriam à prole a ausência de cauda, mas os filhos nasceram com cauda normal. Weismann repetiu então a experiência com 21 gerações, mas nenhum filhote nasceu sem cauda, o que levou a concluir que a teoria de Lamarck estava errada. A experiência de Weismann, porém, não testava realmente a teoria de Lamarck. Sua hipótese era que as mudanças evolucionárias levam imensos períodos de tempo, entre aspas, nas palavras do biógrafo L. J. Jordanova. Em 1984, Jordanova escreveu um artigo mostrando que a teoria de Lamarck, abre aspas, era fundamentada, fecha aspas, em uma série de proposições, incluindo, abre aspas, as leis que governam organismos vivos produziram formas muito complexas com imensos períodos de tempo, fecha aspas. A experiência de Weismann, que durou 5 anos, obviamente não era suficiente para testar a teoria. Outra falha na experiência é que Lamarck jamais afirmou que todas as mudanças em um organismo seriam transmitidas a seus descendentes. Segundo sua teoria, os organismos adquiriam traços, entre parênteses, como mudanças em formato ou tamanho da cauda, fecha parênteses, quando se tratava de mudanças necessárias à sua sobrevivência. Embora Weismann pensasse que os ratos não precisavam de sua cauda, ninguém perguntou a eles qual era a função para a sobrevivência da espécie. Apesar de todas as falhas, o estudo dos ratos sem cauda ajudou a destruir a reputação de Lamarck, que acabou sendo ignorada. Está aí a resposta da minha pergunta. O evolucionista C.H. Waddington, da Universidade de Cornell, escreveu em The Evolution of an Evolutionist, Waddington, 1975, página 38, A Evolução de um Evolucionista. Lamarck foi o único na história da biologia a ter o nome ridicularizado e a sofrer abusos por suas teorias. A maioria dos cientistas que propõem novas teorias acaba se tornando ultrapassada, mas poucos autores tiveram seu trabalho tão criticado e rejeitado mesmo 2 séculos depois, a ponto de os céticos acreditarem que ele tinha a mente perturbada. É preciso admitir que Lamarck foi julgado injustamente. Waddington escreveu suas palavras 30 anos atrás. Hoje, a teoria de Lamarck está sendo reavaliada sob a perspectiva da nova ciência, que não considera totalmente erradas as suas ideias, nem totalmente corretas as de Darwin. A manchete de um artigo do famoso periódico Science, em 2000, já indicava grandes mudanças. Abre aspas, será que Lamarck estava totalmente enganado? Fecha aspas. O motivo para os cientistas reverem a teoria de Lamarck é que os evolucionistas levam em consideração a grande importância da cooperação na manutenção da vida na biosfera. Inúmeras experiências científicas já mostraram as relações simbióticas da natureza. Em Darwin's Blind Spot, o ponto negro de Darwin, no Ryan 2002, página 16, o físico inglês Frank Ryan narra uma série de relações, incluindo a de um camarão amarelo,
que agarra a comida enquanto seu parceiro, um peixe gobe, o protege de seus predadores, e o de uma espécie de caranguejo que carrega uma anêmona rosa sobre sua casca. Abre aspas. Peixes e polvos se alimentam de caranguejos, mas os desta espécie têm um sistema de defesa a mais. Quando predadores em potencial se aproximam, a anêmona abre seus tentáculos coloridos e brilhantes, lançando dardos envenenados em sua direção. Eles rapidamente se afastam e vão procurar alimentos em outro lugar. E a brava anêmona se beneficia com esta parceria, pois fica com todos os restos dos alimentos do caranguejo. Mas o conceito de cooperação na natureza vai muito além desses exemplos simples. Abre aspas, os biólogos estão descobrindo cada vez mais associações entre animais que evoluíram paralelamente e continuam a coexistir, desenvolvendo em seu interior micro-organismos que são necessários para a sua vida e desenvolvimento. Fecha aspas. Isso é descrito em um artigo recente da Science chamado, abre aspas, sobrevivemos com a ajuda de nossos pequenos, entre parênteses, amigos. Fecha aspas. Ruby et al. 2004. O estudo desses relacionamentos é um ramo da ciência que hoje está se expandindo rapidamente, chamado, abre aspas, biologia de sistemas, fecha aspas. O mais engraçado é que nas últimas décadas aprendemos a combater os micro-organismos usando os mais diferentes produtos químicos, sabão antibacteriano a antibióticos. Mas essa prática simplista ignora o fato de que diversas bactérias são essenciais para a nossa saúde. Um exemplo clássico de como os seres humanos se beneficiam de micro-organismos é o das bactérias presentes em nosso sistema digestivo, essenciais para a nossa sobrevivência. Agindo em nosso estômago e trato intestinal, elas ajudam a digerir os alimentos e permitem a absorção das vitaminas que mantêm nossa saúde. Eu vou parar por aqui porque esse tópico ele está longo, fica muito comprido esse áudio, né? Então a gente interrompe aqui nesse pedaço e continuamos amanhã. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que vocês desfrutem muito deste livro junto comigo, que vocês, se gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube e amanhã a gente continua do meu coração para o seu coração. Eu desejo que os seus sonhos se realizem. Tchau!